Tite, você é um gênio, porque se depender da imprensa que baba o seu ovo o tempo inteiro, você é um gênio. Ah, é o melhor técnico do Brasil. O treinador que poupa o time nos 2 principais jogos da temporada. Os 2 principais jogos do Flamengo na temporada, eu tô com o pescoço machucado, eu não consigo me segurar. Ele não poupa contra o Nova Iguaçu. Calma. Não dá pra ter calma. Contra o Nova Iguaçu, ele ganha por 3-0 e aí ele não poupa o time. Não, vamos com o time titular. Deixa eu falar uma coisa, Tite. Qualquer um ganha o estadual pelo Flamengo. Qualquer um. Com o time que tem, com o orçamento que tem. Agora, poupa contra o Palmeiras, ninguém entende. O grande rival do Flamengo no Brasil. Ninguém pode entender. Aí, vai lá, não, mas calma. O gênio tem um plano. Ele é genial, porque a imprensa baba o ovo. Eu não vejo ninguém criticar o Tite quando ele tem que ser criticado. Inclusive nas Copas do Mundo, que ele passou vergonha. Foi eliminado por Bélgica, foi eliminado pela Croácia. E aí, o que acontece? Quando ninguém critica, eu vou criticar. Quando tem que elogiar, eu elogio. Agora, covarde, porque sabia que podia perder na altitude, e aí agora vai ser desculpa. Ah, não, tem que poupar. Ah, não, vamos poupar. É uma vergonha. Um treinador que chega no Flamengo e acha que tá treinando um time pequeno. Não é pra poupar contra o Palmeiras. Não é pra poupar contra o Bolívar. Agora, eu vou dar uma noticiazinha pra vocês. O Bolívar, acredite, a gente que tenta aqui babar ovo, a imprensa que tenta babar ovo do Tite. Nervosinho, gente, é um adversário dificílimo. É altitude. O Bolívar foi eliminado do Campeonato Boliviano pelo Bulo. Bulo foi o time que eliminou esse Bolívar do Campeonato Boliviano. Te dá R$100 pra te acalmar aqui que eu tô te devendo. Você me deve 100. Isso. Obrigado. Eu vou falar do seu Palmeiras já, porque lá tem treinador. Lá tá perdendo e vira. Aqui perde, não dá um ataque. Ah, o Tite não sofre gol. Não sofre porque é cagão. Calma, Tite. Porque tem estrela. Calma, Tite. Olha o pescoço aí, ó. Agora, vai ficar poupando. Gente, o Flamengo tá a 5 pontos do Bolívar, com um orçamento de mais de 40 milhões de folha. É o Bolívar. Não venha com essa lorota de altitude. Então, tem que cobrar o Tite. Ele é o culpado pela campanha vergonhosa do Flamengo na Libertadores. O Flamengo empatou com o Milionários, que era o 9º colocado do colombiano quando o Flamengo enfrentou. Detalhe, só pra vocês saberem uma coisinha. Flamengo com 1 a mais conseguiu levar gol do Milionários, do horroroso Milionários, que não vai ganhar de ninguém se chegar numa fase de mata-mata de Libertadores. Aí o Flamengo pega o Atlético Goianiense, porque resultado engana baba-ovo. A mim, não. Pega o Atlético Goianiense, leva gol com um jogador a mais. De novo, era pra levar o segundo, perderam o pênalti. E aí ele vence. Ah, não, os números do Tite. É a mesma palhaçada de quando ele era da seleção. Tentavam defender por número. Número contra time ruim, lá nas eliminatórias. Aí ele ganhava tudo. Chega em Copa do Mundo, não ganhou nada. Então a fase dele é ruim há muito tempo. A última fase boa do Tite foi no Corinthians. Então, que ele mostre o trabalho dele no Flamengo. Porque ele tá 8 meses no Flamengo. Agora, não poupar contra o Nova Iguaçu, depois de um 3-0, e poupar contra o Palmeiras, maior adversário do Flamengo hoje no Brasil, e depois contra o Bolívar. Ninguém entendeu nada. Ah, não, ele vai poupar contra o Palmeiras pra botar contra o Bolívar. Então, Tite, toma vergonha. É sem noção querer começar a poupar. Time titular, vai passar? Vai. Mas lembre-se que você tem Atlético Mineiro, Palmeiras, tudo fazendo campanha boa. E o Flamengo fazendo uma campanha patética. Número, não me enganar, e primeira derrota. Tá bom. Empatou com o Milionários, era pra perder pro Atlético Goianiense. Ganhou do Nova Iguaçu, parabéns. Parabéns. Então, se tiver que elogiar, eu vou. Mas tem que criticar, porque os 2 últimos jogos o Flamengo poupar titulares importantes, pra mim, é uma vergonha. E vou elogiar. Eu vi que você chegou fazendo sobe-sonzinho, esse sobe-sonzinho ridículo que você faz. Vou elogiar o Abel Ferreira. Ele é foda. Tava perdendo de 2-0 pro Independente Del Valle. Virou.
virou. Palmeiras virou 3-2. Mas o Flamengo, perdendo de 2-1 pro ridículo Bolívar, não deu um chute a gol. Não ameaçou. Ah, não, tá 2-1. Cadê o Flamengo atacando? Mas não, ele não leva gol. Ele não leva gol. Que se dane que ele não leva gol. Torcedor do Flamengo quer ver o Flamengo jogar. Quer ver o Flamengo atacar. Né, Bruninho Prado? Boa noite, Bruno Prado. Meu parafuso no pescoço já foi pro escambau. Isso. Não dá pra controlar. Não dá. Calma. Boa noite, Fábio Piperno. Boa noite, velho Vamp. Velho Vamp, dá pra perdoar o Tite? O cara poupou nos 2 principais jogos do Flamengo na temporada, pô. Fala, Vamp. Boa noite, Tico, Fábio Piperno, Bruno, boa noite. Primeiro, independente da rodada do futebol, do esporte, eu me preocupo com sua saúde, que você é meu irmão. Eu também estou preocupado aí agora. Quero que se foda lá o que aconteceu com ela. Você tá preocupado comigo? Eu também tô. Eu tô suado, porque você tá aí. Não, parabéns aí, ó. Já, Grupo Jovem Pan aí, família Carvalho, ó, o homem tá trabalhando mesmo com... Eu trabalho. Não. Eu me dou aqui. Eu sei, isso aqui não vai... Tá parecendo... Não, que dinheiro não vale de nada, a gente trabalha pra ganhar isso. Pô, você sabe... Mas primeiro a saúde, a integridade física... Você sabe o que é esse dinheiro aí? O único jogo que o Corinthians ganhou nos últimos Mas tu não vai sair do assunto. A gente tá no assunto do Tite. Calma, Piperno, você vai estar feliz. Calma, Fala pra mim, você dá pra perdoar? Primeiro eu posso me preocupar com a sua integridade física. Mas o torcedor rubro-negro tem ou não tem que estar puto hoje? Lógico, tem. Mas primeiro deixa eu falar um pouquinho da sua saúde. Então fala. Você fez uma cirurgia muito de risco. Fala. Tá aqui. Não, falando sério mesmo. Doando a vida. Sua mãe deve estar em casa. Não, mas eu já tô com o colado da CV. Não, você acabou de falar que o parafuso foi pra cá do caralho. Não, mas brincando. Brincando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pô, eu... Flamengo. Primeiro... Agora, em relação ao resultado, Tico, eu vou te falar. A gente pode questionar, viu, Bruno, Piperno, a escalação, opções, fisiologia, mas se for lá o Palmeiras completo, se for lá o Inter, Grêmio, sei lá quem for lá, é complicado. Mas bota o time completo, Vamp. Eu acho que... O cara poupar o time tudo bem. importantes. Você deixar Pedro... Foi o Pedro que fez hoje as contas, o Zé Manuel fez as contas. Pedro, Arrascaeta, Ayrton Lucas, Léo Pereira. Em 11 dias o Pedro jogou 35 minutos. Jogou 45. 45, não foi isso, Bruno? Foi. Isso aí eu não concordo. Como eu deixo bem claro, não é porque perdeu ou porque ganhou. O resultado com o Bolívar poderia estar Pedro, poderia estar Gabigol, poderia estar Bruno Henrique, Arrascaeta, todo mundo. Lá é complicado. A gente viu que o Flamengo sofreu lá. Altitude maior do que aonde o Palmeiras jogou, lá em Quito, né? Então é o seguinte, eu não concordo em rodízio. Os maiores atletas, eu não entendo, cara. Se eu roubar um relógio e ir preso, eu sirvo de exemplo para as pessoas, pode ser criança, alguém, não. Claro que não. Por que não serve os exemplos do que o Messi faz, do que o Mbappé faz? O Mbappé hoje meteu 2. Decidido o campeonato francês e está numa semifinal de Liga dos Campeões. Dembélé fez 2. Eu vejo o Modric, 38 anos. Os maiores atletas do mundo não são poupados, cara. O Flamengo não pode contratar e fazer não só o Flamengo. Estamos falando Flamengo porque foi um jogo lá. Poderia o time completo e ter perdido também. Eu já fui com a seleção. Mas aí eu aceito. Eu fui com a seleção. Agora, o cara falar. Eu fui com a seleção. Eu tive lá várias vezes na Paz, graças a Deus, desde a minha carreira, fui várias vezes lá, nunca tive problema. Isso vai de organismo a organismo. Eu tive lá com a seleção brasileira campeão em 2002, tomamos 3 da Bolívia, o Valdivieso deitou em nós. E aqui tomou 5. Tomou 5. Tá, a minha pergunta é, ele tem algum argumento pra poupar os 2 principais jogos do ano seguidos? Não tem, como não tem pra poupar o De La Cruz contra o Palmeiras aqui. É isso. Poupou o Pedro também. Aqui. Quer fazer a fisiologia, não sei o quê, papapá, não sei o quê, tudo bem, vou respeitar a ciência, mas por que a ciência não funciona com Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Bruno? É isso que eu tô falando. Que eu questiono o Modric, 38 anos. Se todo mundo se espelha, o futebol, intensidade, você vai ver a Premier League, você vai ver a Liga dos Campeões, pega os exemplos lá, os maiores jogadores da Europa jogam o Tico. Ontem eu vi o Inter, a Inter de Milão levantar o 20º título, 2 estrelas. Os seus jogadores principais estavam lá, foram eliminados da Liga dos Campeões, os caras não jogam, cara. Se tiver um incômodo, tudo bem, tá sentindo, mas aí você poupa de ir para um jogo, mas os treinos são intensos. Num treinamento, você dando
um tiro no aquecimento você pode machucar, numa dividida com o companheiro no treinamento você pode machucar. O jogo é muito mais intenso, você tem que estar mais atento, psicologicamente. Mas o sujeito a machucar tá a todo momento, pô. Não, e vem, eu vi, o Rodrigo Viga tá lá, eu vou até pedir pro Bruninho, pro Piperno esperarem, que eu tenho certeza que ele deve estar também cuspindo marimbondo. Porque Abelhas africanas do modo César Rodrigo Pereira. Viga, o negócio é o seguinte, o Tite, tá? Eu quero deixar uma coisa bem clara. O Tite poupou em 2 jogos seguidos. O Tite, o Tem Bolívar... garantia aí, se ficar calmo, que o médico que operou o pilhado tem garantia de... Tá na garantia? Tá bom, eu vou falar baixo. O Bolívar, deixa eu falar uma coisinha pro Viga. O Bolívar, Viga, que falam tanto, nossa, que adversário, o Vamp mesmo falou agora, ele foi eliminado do boliviano pelo Bulo Bulo. Bulo Bulo, eu nem sei o que é. Eu nem sei o que é o Bulo Bulo. É uma dança que boliviano que eliminou o Bolívar. O Bolívar eliminado pelo Bulo Bulo do Campeonato Boliviano, ele tem 5 pontos à frente do Flamengo no grupo e ele tem 5 gols a mais no saldo de gols do que o Flamengo no grupo. É uma vergonha, o Flamengo vai passar, vai. Mas é por isso que os treinadores do Flamengo acabam caindo, porque falam, não, mas o torcedor, que injustiça. Não dá, Viga, pra poupar 2 jogos seguidos, os únicos jogos que importam no ano, Rodrigo Viga. Fala, pilhado. Boa noite pra você, sempre bom reencontrá-lo, né? Ou presencialmente, ou... à distância, remotamente. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vampeta, Piperno. Boa noite especial para o nosso ouvinte, especial para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, e mais especial ainda ao torcedor do Flamengo que está doído, está machucado nessa quarta-feira. Porque eu acho, viu, pilhado, que todo torcedor do Flamengo hoje está começando a pensar naquilo que a gente vem falando há muito tempo. Até aonde é capaz de chegar esse Flamengo do técnico Tite? São 8 meses de trabalho. Adora falar que gosta de tempo, de ciclos, de uma temporada completa para mostrar o seu trabalho. Já estamos chegando ao mês de maio, ou seja, quase metade do ano de 2024. O que de bom apresentou o Flamengo sob o comando do técnico Tite nesse ano de 2024? Se não nada, muito pouco. E esse muito pouco é um verdadeiro feijão com arroz. Sendo que hoje ele já arrumou 2 desculpas previamente. A primeira delas, a altitude de 3.600 em La Paz. A segunda, muitos jogadores fora ou lesionados ou por orientação da fisiologia. E aí vem a minha crítica que eu venho fazendo há muito tempo ao seu Tite e toda a comissão técnica do Flamengo, pilhado. Ele é um refém dos números. Ele é um refém dos scouts, ele é um refém do staff do rubro-negro carioca, como era também da seleção brasileira. E por que eu estou dizendo isso, pilhado, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan? Porque os números estão aí para ajudar, estão aí para auxiliar, para complementar a mentalidade, a filosofia, aquilo que pensa um profissional. Mas o profissional não pode ser um serviçal, ele não pode ser subserviente aos números. É o que vem acontecendo com o Tite, não é de hoje, desde a época da seleção brasileira. Então, é patético, é lamentável, é vergonhoso, é vexatório, quase que pecaminoso o Flamengo estar nessa condição, nessa posição, nesse momento da Libertadores da América. Praticamente não ter mais chance de classificar em primeiro lugar na sua chave, vai repetir o sufoco do ano passado, classificando em segundo, e aí tem todo um cruzamento mais complicado, mais difícil, e é capaz de cair para um time muito mais fraco, muito mais pobre monetariamente do que o rubro-negro carioca, como foi o Olímpia no ano de 2023. Então, é hora do técnico Tite acordar. Tem muita gente que passa pano, que fica protegendo. Se for para proteger o Tite, muda de canal, muda de estação, porque aqui não vai ser. Porque eu venho dando pancada, assim como você, há muito tempo no trabalho dele. Eu acho que ele tem que calçar a sandália da humildade, fazer uma reflexão e dizer, eu errei, eu estou tomando o rumo incorreto, estou na direção errada, estou perto de levar o Flamengo novamente a fracassos que se repetiram ou que aconteceram no ano de 2023. Pilhado, o que o Flamengo está fazendo merece atuação, intervenção e cobrança por parte não só da torcida, mas da diretoria também. Porque senão, esse é um filme repetido.
de 2023 e de seleção brasileira, quando os números, como você bem disse, eram lindos, maravilhosos, contra a baba do cachorro cansado, e na hora do vamos ver, na hora que tem que mostrar a garrafa vazia para vender, aconteceu o que aconteceu contra a Croácia e contra a seleção da Bélgica. Então, é bom o Flamengo acordar, porque senão vai pagar mico e vexame novamente em 2024. E hoje, meu caro Pilhado, se ele jogasse com essa formação tática, com essa estratégia aqui no Rio de Janeiro, também teria problema. Ora bolas, De La Cruz como segundo homem de frente, como segundo homem de ataque, ele é um cara box to box, área to área, área até área do Flamengo até a área do adversário, vai jogar como segundo homem, vai botar o Bruno Henrique para jogar de costas, vai botar o Léo Ortiz para jogar como volante, o Wesley como titular. Sincero, honestamente, não é possível que só eu, você e o pessoal da mesa consigam enxergar que o trabalho dele está errado. Agora vai ficar até quando refém dos números, dos scouts? É impressionante. É o Flamengo, Tite. Não é o Bambala, com todo respeito, e a Arimateia não, viu? Esse é o meu desabafo, viu, Pilhado? O que eu quero falar, tá, sobre o Tite é aquilo. Eu próprio falava, acredito no trabalho dele. Ele é mais defensivo. Tá bom. Não dá pra você dizer, não, tem que ser sempre ofensivo como o Jorge Jesus. Eu gostaria de ver. Mas não dá. Não é todo mundo que tem esse talento do Jorge Jesus pra fazer um time jogar bonito. São raros. Agora, ele, enquanto ele não poupava, tudo bem, é um jogo mais feio, um jogo eficiente. Agora, pra mim, é um desrespeito com o torcedor. Você poupar o time nos dois principais jogos. E aí, eu vou lembrar aqui, Bruninho Prado, o pronunciamento do Flamengo. Porque pra mim aí já vem a covardia. Ele botou o Flamengo pra fazer uma publicação explicando ele poupar. E eu guardei. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Alan, que apresenta traços falsêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para Bolívia. Aí vem depois. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta e Pedro também não serão relacionados de acordo com o planejamento da comissão técnica, sempre guiado pela ciência. Então, cancela a preparação física do Flamengo. Por que o Palmeiras do Abel Ferreira joga completo quase todo jogo e o Flamengo não joga? Por que os titulares do Abel Ferreira jogam e os do Flamengo não jogam? Então tem alguma coisa errada. Se a incompetência não é do Tite, a incompetência é da preparação física. Por que só o Flamengo tem que poupar jogador em 2 jogos seguidos? Nos 2 principais da temporada? Meu questionamento é esse, Bruninho. Porque tudo bem, o Flamengo agora se pronuncia para livrar o Tite. É óbvio, é óbvio. Vai lá, fala que é ciência, fala que é fisiologia. Agora, ele tem a decisão final. E pra mim, o Flamengo se classificar em segundo é um baita risco. Porque ele vai poder pegar o Atlético Mineiro, ele vai poder pegar o Palmeiras, ele vai poder pegar os adversários mais fortes, o River, no mata-mata. Não quer dizer que seja eliminado. Só antes de Bruno concluir, quando eu falei que o Abel, aquela coletiva que o Abel deu no final de semana, chegou pra imprensa e falou... Desculpa, eu tô errado. Do Veiga. Eu tô escalando no Veiga, eu falei que era sarcasmo. Ele botou, e o Veiga tava mal hoje também de novo. Não, muito mal. É. Mas não vai tirar, Bruno. Não. É um homem de confiança. A última vez que o Palmeiras ganhou lá foi com o gol do Veiga de pênalti. O Del Valle só perdeu um jogo lá de 31. Hoje são 32 jogos. O Del Valle perde o segundo jogo em casa para a mesma equipe que é o Palmeiras, tricampeão da América. Só isso. Bruninho. Bom, o Tite, ele tomou a decisão. Contra o Palmeiras, era um jogo para time completo, que é um campeonato que você tem mais controle. Um jogo na altitude é um jogo bem aleatório, que você pode perder com o time titular, reserva. Então, se fosse fazer uma escolha, seria esse jogo na altitude, do Palmeiras, para jogar com o time completo, que é um campeonato que você tem mais controle da situação. Ele tomou decisão e ele vai sofrer crítica por isso e ele tem que bancar. Isso eu acho... que o treinador, se ele toma uma decisão, ele banca, né? Acho que ele tem que tomar decisão sem ouvir torcida, rede social, youtuber, jornalista, ninguém. Ele tem que tomar a decisão dele e acabou. E se criticar, ele vai explicar. Mas você acha errado, Bruno? Não, no jogo do Palmeiras... Jogos, pra mim são os 2 principais jogos. O jogo do Palmeiras, para mim, é o principal. Porque é o campeonato que você tem controle. Mata-mata é totalmente maluco, aleatório. Você tem controle. Do Palmeiras era um jogo para time inteiro, porque é um confronto contra talvez o seu maior adversário na luta pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo que até o resultado acabou sendo bom, mas é um jogo com o time completo. Se fosse para escolher um jogo ou outro, sem dúvida, reserva na Bolívia, titular no Brasileiro. Para mim, o Brasileiro é uma prioridade, porque é um campeonato que você controla. A Libertadores você controla mais ou menos.
Então, se fosse para escolher o do Palmeiras. Aí o Pedro fora dos 2 jogos, isso é ruim. Isso aí, acho que o jogo do Palmeiras era o jogo para você escolher. Eu quero ter um time completo num jogo. É esse, é o meu principal adversário. É o time que vai brigar comigo. É o maior rival hoje, né, Bruno? É o maior time que rival vai do brigar Flamengo comigo, hoje. que é o campeonato que você calcula. Se eu abrir aqui, eu tenho um controle até certo ponto. No mata-mata você não tem. Então, talvez ter mais gente na Bolívia hoje, um pouco mais, alguns titulares a mais. Quem não tem condição não vai, mas era um jogo hoje para tentar ter um time um pouquinho mais forte para pelo menos empatar. Dá para ser primeiro do grupo se ganhar os 3 jogos e o Bolívar não ganhar na Colômbia, que foi o que o Flamengo fez até agora, mas ele assumiu um risco grande que ele vai ter que assumir. Ele tomou a decisão, ele assume e pronto. A decisão é minha, eu O assumo. Bolívar joga em casa contra